Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Remap Race Bike. Esse vídeo deveria ter sido o primeiro que eu deveria ter feito, porque ele vai explicar o que é remapeamento de ECU de moto. Esse assunto já está bem conhecido por aí, mas muitas pessoas não sabem o que é. Então a minha intenção é de explicar o que é um remapeamento de ECU, até porque a principal dúvida, questionamento de algumas pessoas, donos de moto e mecânicos, é que se isso pode estragar a ECU. Então eu vou contar aqui, mostrar algumas coisas para vocês entenderem o que é remapeamento e assim vocês mesmos poderão tirar suas próprias conclusões, ok? Explicar para vocês esse procedimento, nós vamos ter que ir para dentro de uma montadora, para mim dar um exemplo de como isso é feito. Bom, a montadora, digamos que vai montar uma moto de 500 cilindradas, 2 cilindros. Então, eles fazem o projeto do motor, 500 cilindradas, 2 cilindros, fabricam umas primeiras motos, né, ou os motores, e aí eles precisam fazer esse motor ser controlado, alimentado com combustível, ignição controlada, etc. Como que eles fazem isso? Eles não fabricam sistemas de injeção, a ECU e os componentes, os sensores e os atuadores do motor. Então, eles encomendam isso de um fabricante de sistemas de injeção. Aí nós temos aí a Denso, a Mitsubishi e a Keirin como sistemas de injeção de motos japonesas. Temos a VDO e a Bosch, sistema de motos alemãs, geralmente. E temos aí a Magneti Marelli, que equipa muitas motos italianas, todo mundo conhece esse nome, como também a Delphi americana. Bom, então a fábrica de moto encomenda um sistema de alimentação, de controle desse motor com um fabricante desse de sistemas de injeção. E aí vem a ECU e todos os componentes. Bom, essa fábrica pega, monta lá uma primeira moto, um primeiro motor, coloca todos os sensores, todos os atuadores e fornece para o fabricante da moto a ECU, que é um computador que vai controlar isso tudo, todo o funcionamento do motor, fornece também um programador e um software para que eles façam a calibração da ECU. Nenhuma moto nasce com os ajustes prontos. A fábrica de moto vai ter que definir qual é a marcha lenta, em que RPM, na fase fria, na fase quente, qual é a quantidade de combustível em função das rotações do motor, qual é o avanço da ignição, qual é o limite de giro, qual é o disparo da ventoinha. Se a moto tem acelerador eletrônico, como é que ele abre em função de RPM e posição do acelerador que o piloto está modificando, né, no uso da moto. Se ela tem borboleta secundária no TBI, no corpo de borboleta, qual é esse funcionamento? Se ela tem válvula de escapamento, lá o escapamento das esportivas tem uma válvula de controle de abertura. Então, isso tudo está dentro de um software que o fabricante de sistemas de injeção entrega para a montadora fazer a calibração. Então, a montadora vai também fazer o que nós chamamos de remapeamento. Na verdade, eles vão fazer a calibração da ECU. Isso não vem pronto do fabricante da ECU. Ele não pode ter um sistema pronto que funcione em todas as motos, até porque uma é 125, a outra é 500, a outra é 750, a outra é 1000, enfim, enormidade de projetos diferentes de motocicleta vão exigir calibrações diferentes de cada motor de acordo com o que a fábrica de motos quer fazer aquele motor funcionar. Então, com o início desse trabalho, que a fábrica já recebe uma ECU de desenvolvimento, um sistema de injeção instalado no motor e o software de calibração, os engenheiros da fábrica começam a fazer essa calibração da regulagem daquele motor. Aí eles vão definir quantidade de combustível, qual vai ser o avanço de ignição, qual vai ser a marcha lenta, o limite de corte, o disparo da ventoinha,
a borboleta secundária, a abertura do acelerador eletrônico quando está equipada, enfim, toda essa calibração é feita por um grupo de engenheiros até que a regulagem fique perfeita. Isso ainda é na bancada, no dinamômetro, seja dinamômetro de motor ou dinamômetro de chassi, já com a moto em cima. Depois vem a fase de teste de campo. Eu conheço muito bem todas as fases, porque eu já tive a oportunidade e a honra de ser chamado para fazer uma calibração de ECU de uma montadora de motos na Europa. Então, eu vi esses processos sendo executados, né, e fui participar disso para levar um pouco mais de conhecimento e ajuda nesse trabalho. Bom, então aí vão as motos para os testes de campo. Várias motocicletas vão ficar andando em diversos lugares, estrada, cidade, uso fora de estrada, quando é uma moto off-road, etc, etc, para se perceber os possíveis erros, os bugs, os probleminhas de funcionamento. Exemplo, motos da BMW, recentemente, foram convocadas para fazer um recall porque elas estavam apagando, morrendo quando estavam em marcha lenta. Isso, evidentemente, não foi bem verificado ou não apresentou esse defeito com as motos que estavam fazendo os testes de campo. E por isso, depois a fábrica vem convocando um recall para os proprietários se dirigirem a uma concessionária. No caso da fábrica, eles não vão regravar a sua ECU, que seria justamente ir lá mudar a tabela de marcha lenta, que aumentar um pouquinho para que a moto não morresse, por exemplo, o RPM de marcha lenta. Eles não vão gravar uma ECU, para eles é muito mais barato mandar ECU nova. Então o cliente dá a entrada na concessionária, fazendo um recall, solicita lá a troca, a fábrica manda uma outra ECU e ele simplesmente substitui. Para eles é muito mais barato comprar uma ECU do que recolher uma ECU de todas as motos que já tiverem sido vendidas, estão andando, mandar para a fábrica para elas serem regravadas e retornarem ao concessionário para ir para a moto de cada cliente. Então, gente, quando finaliza esse teste de campo e está tudo pronto, aí a fábrica tem um programador, um gravador, que permite gravar muitas ECUs ao mesmo tempo, e eles pegam aquele arquivo, aquela regulagem definida na calibração, feita lá no software de calibração, aquela regulagem está definida, é um arquivo que é salvo no computador, e eles usam esse gravador para gravar milhares de ECUs zero que serão colocadas nas motocicletas para serem vendidas. Então, esse é o procedimento convencional que uma fábrica define uma regulagem, uma calibração para qualquer motor, ok? O que é remapeamento? A gente vai mudar essa regulagem do motor, combustível, avanço de ignição, limitador, etc., a pedido do cliente, porque ele trocou um escapamento, por exemplo. Isso muda toda a relação de regulagem, toda a mistura. Por quê? Todo motor de a combustão é um motor de ar comprimido. Ele admite, é comprimido esse ar junto com o combustível, é gerada uma explosão, uma centelha lá na vela, e esse gás queimado, né, esse combustível queimado, sai pelo escapamento. Quando você muda a relação, o fluxo da entrada ou da saída, e vai exigir uma nova regulagem do motor. A prova disso é que algumas montadoras fazem isso, como, por exemplo, as Triumphs. As Triumphs, principalmente as esportivas, 675, por exemplo, elas são vendidas com escapes, ponteiras originais, com ponteira Aeros, com ponteira Akrapovic. Para cada uma dessas ponteiras, a fábrica faz um acerto de mistura, uma regulagem de combustível diferente para aquela moto. Isso é a prova e tira as dúvidas das pessoas. Ah, eu botei um escape, será que eu preciso remapear? Bom, se a fábrica faz, meu amigo, não é à toa. Você pode duvidar de mim, mas será que a Triumph faria isso se não fosse necessário? Então, fica a interrogação aí para quem acha que não é preciso, tá? Então, depois de definida todas essas regulagens, né, são gravadas as ECUs e está finalizado
a calibração daquele modelo. Aí a fábrica, digamos, ela muda o modelo de moto. Ela tinha o mesmo motor para uma moto naked e agora ela solta uma moto estradeira, como, por exemplo, a gente pode ver entre a Versys e a R6N ou a EX650, que é a Ninja 650. Motores 650, 2 cilindros, né? A Versys tem característica estradeira. Então, eles trocaram, por exemplo, mecanicamente o comando de válvula é diferente para dar mais torque de saída e melhor, vamos dizer assim, conforto em rotação mais baixa e economia na estrada, que é a proposta da moto. E já a R6N, a Naked, e a esportiva Ninja 650 terão um comando diferente. Ambas têm calibrações diferentes. Então a fábrica volta de novo com a moto, pega o software de calibração outra vez e faz as alterações de acordo com as características mecânicas daquele motor. Portanto, gente, fábrica também faz remapeamento. Por que nós usamos o termo remapeamento? Essas tabelas que eu mencionei, que existem no software da ECU, tabelas, a gente também chama elas de mapa. Ela é um mapa de combustível, ou uma tabela de combustível, que é definida por um eixo de rotação e posição de acelerador, porque é tudo que o motor precisa para ter uma quantidade de combustível determinada, é saber o quanto se acelera, quanto mais você acelera, mais combustível você precisa, e quanto maior a rotação do motor também, mais combustível é necessário. Então, essa tabela a gente chama popularmente de mapa de combustível. Então, remapear se remete a refazer essas tabelas, essa regulagem, refazer o mapa de combustível. Onde era 10, eu mudo para 12, por exemplo, e salvo aquele arquivo e grava-se na ECU novamente, usando o software de comunicação com a ECU, o programador e o cabo ligado nela. Esse é o processo mais seguro de se alterar uma motocicleta. Aí já dá para você ter uma ideia se realmente faz sentido você mudar um valor numa tabela de um software, onde era 10, eu escrevi 12, e eu gravar essa ECU novamente, usando a mesma ferramenta de comunicação, o mesmo tipo de programador, gravar esse arquivo dentro do processador novamente, pode trazer algum risco para a ECU? Você ainda acredita nisso? Né? Eu creio que a sua resposta seja não. Então, aí já cai por terra, por desconhecimento ou até por maldade comercial, pessoas quererem falar que você fazendo um remapeamento estraga ou pode queimar a ECU. Queimar, então, é o maior absurdo que eu já ouvi. Ninguém precisa ser especialista para saber quando um circuito eletrônico queima. Se você olhar na placa dele, você vai ver algum componente torrado. Isso só ocorre se houver um curto-circuito no sistema, nos sensores ou atuadores ligados ali àquela ECU, um alarme, por exemplo, né, que pode dar um curto e isso parar dentro da ECU. Então, ou um regulador de voltagem, que é o mais comum. Tem motos que estragam regulador de voltagem, ou seja, como o nome diz, ele regula a voltagem mínima e máxima, né? Na verdade, só a máxima. Se o regulador está estragado, ele deixa a ECU receber uma tensão maior do que ela está preparada, né, eletronicamente para receber, pode sim queimar a ECU e estragar a ECU. Mas isso é provocado por qualquer coisa, menos porque alguém mudou um valor de uma tabela lá dentro, ok? Então, não acreditem nisso, que remapear pode queimar uma ECU ou pode estragar a ECU, porque isso não é verdade. Eu creio que com essa explicação ficou claro e vocês também vão concordar que isso não é possível.